Trier é reconhecida como a cidade mais antiga da Alemanha e ela foi o ponto de chegada da minha caminhada pelos caminhos do Eifel-Mosela. Eu não poderia passar por Trier e não tirar um tempinho para mostrar para vocês alguns pontos turísticos. Inclusive, alguns são monumentos do patrimônio histórico da Unesco. Visitei o Roma Brücke, que é a ponte romana, a Basílica de São Matias, onde estão os restos mortais do apóstolo Matias, que foi o substituto de Judas Iscariote, o Kaiserthermen, terma do imperador, o Palácio Eleitoral, a Constantin Basílica, que é a Igreja Evangélica do Redentor, a Catedral de Trier, sendo a igreja mais antiga da Alemanha, e ao final a Porta Nigra, que é o portão romano mais bem conservado da Alemanha. Visitando Trier, aprendi um pouco mais sobre o imperador romano Constantino e seu pai Constantino Cloro. Foram eles que governaram a região norte depois dos Alpes e fizeram de Trier a mais importante cidade da época. Eles residiram em Trier cerca de 50 anos. Constantino se torna imperador após a morte de seu pai em 306 e esteve no poder até 337. Dá pra entender porque eu não gosto de cidade? Gosto de floresta, gosto de mata, gosto de barulho de passarinho. E o primeiro ponto turístico que eu visitei foi a Ponte Romana, que desde 1986 faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. E essa parte onde os pilares são de tonalidade escura, ela foi construída entre os anos de 142 a 150 depois de Cristo. Perto dessa ponte de pedra existia uma ponte de madeira que foi datada entre os anos 18 a 17 antes de Cristo. A minha caminhada de 20 quilômetros me deixou bem cansada, então eu decidi visitar a cidade só no dia seguinte e valeu muito a pena. Eu estava descansada, consegui aproveitar, o tempo ajudou, então foi tudo muito perfeito. Essa é a Basílica São Matias, ela é muito importante para a peregrinação, porque aqui está o túmulo do apóstolo Matias. A Basílica São Matias é consagrada em 13 de janeiro de 1148. O apóstolo Matias, ele morreu por volta do ano de 63 depois de Cristo e foi enterrado na Palestina. Mais de 250 anos após a morte dele, a imperatriz Helena, que era mãe do imperador Constantino, ela pede para que mande soldados para lá para que busque o corpo, os restos mortais dele
e então traz para Tria. E da Basílica São Matias estou indo agora para a Kaisertherme, e lá também é um monumento tombado pelo Patrimônio Histórico da Unesco, onde os romanos se banhavam e jogavam uma bolinha, aproveitava a vida. Então, vamos ver. Aqui era a cidade de Tria, na era romana. Então, aqui eram as termas, onde eles se banhavam. E a estrutura dela era assim, ó. Aqui eram as piscinas, aqui era a área de jogos e apresentações, e aqui seria a área de exposição deles. Ela ficava dessa maneira. Aqui era a área de exposição, a área de jogos. A água era de 40 graus Celsius, ou seja, na época era aquecida já. Olha só. Provavelmente aqui eram as piscinas, né? Os Kaiserthermen são os restos monumentais de um complexo de banhos romanos antigos, planejados em grande escala, e quartéis de cavalaria posteriores, que foram preservados no centro da cidade de Tria, na Renânia-Palatinado. O edifício, com as suas paredes, algumas das quais ainda com 19 metros de altura, é um dos maiores banhos termais romanos a norte dos Alpes e faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco em Tria desde 1986. Essas flores brancas, elas são chamadas de Gänseblumen, flor de ganso, e dá para entender nesse vídeo porque assim que os gansinhos nascem, ou os patinhos, ela flori. Like a flower, reaching for the sun, I'll be with you. When the world has been unkind, yes, you are precious, so precious to my heart. This is my way of saying you are always on my mind, yeah. You're the first thing that comes to my mind when I wake up. It's like you never left this room at all. Reaching for the sun, I'll be with you. When the world has been unkind, yes, you are precious, so precious to my heart. This is my way of saying you are always on my mind. O Palácio Eleitoral da cidade de Tria foi a residência dos príncipes bispos de Tria nos séculos 17 e 18 até 1794. O edifício renascentista e rococó foi parcialmente construído na base da Basílica Romana de Constantino. Após a expropriação dos eleitores sobre Napoleão, o Palácio Eleitoral foi usado como quartel pelas tropas francesas e prussianas. A Constantin Basílica, que é a Igreja Evangélica do Redentor, ela foi construída como uma sala de audiência para os imperadores romanos que residiam na cidade no século IV.
E desde 1986, a Basílica de Constantino faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. E é também um bem cultural protegido pela Convenção de Haia. A igreja está localizada no meio de um terraço baixo de 700 metros de comprimento, que se estende desde a Catedral de Liebfrauenkirche até o auditório do Palácio e os Kaiserthermen, no sul. O interior da estrutura tem 67 metros de comprimento, 27 metros de largura e 33 metros de altura. Acabei de visitar a Basílica Constantino. Estou impressionada, assim, a Tria eu sabia que tinha muita história romana e o que eu mais gostei, eu estou percebendo assim, é muito barato para entrar nos lugares e a maioria dos lugares não precisa pagar, então é bem bacana, é um incentivo à cultura, bem interessante mesmo. A catedral fica acima das ruínas de uma casa romana representativa. No curso da virada de Constantino para o cristianismo, iniciada pelo imperador Constantino, uma basílica foi construída entre 310 e 320, ou seja, na época de Constantino o Grande, que sob o bispo Maximin, 329-346, se tornou um dos maiores complexos de igreja da Europa, com 4 basílicas, um batistério e dependências para ampliado. Por volta de 340 foi construído o chamado edifício quadrado, o núcleo da catedral com 4 colunas monumentais de Odenwald. O manto de Jesus é a relíquia mais conhecida do tesouro da catedral. É mantido em um anexo sob um vidro protetor em uma caixa de madeira e raramente exibido ao público. Além disso, a Catedral de Tria possui um dos pregos sagrados da Cruz de Cristo. A Porta Nigra é um antigo portão da cidade romana construído em 170 d.C. O nome Porta Nigra vem da Idade Média. Os habitantes de Tria costumam chamar o portão apenas de porta. O portão tinha originalmente 36 metros de comprimento, 21,50 metros de largura e 29,30 metros de altura. A Porta Nigra é o portão da cidade romana mais bem preservado da Alemanha. Como eu comecei com chuva essa etapa, nada mais justo do que terminar com chuva. Mas eu estava bem preparada. Tá chovendo bastante agora, mas eu tô indo para casa. Estava aqui agora no Porta Nigra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É isso. Agora eu vou finalizar o vídeo. Foi muito bom. Tudo que aconteceu foi muito bom, esses 156 quilômetros ou 160 pelas perdidas minhas que eu dei. Já estou ansiosa para a próxima, já quero planejar tudo para continuar o caminho. Um abraço para vocês, fiquem com a imagem do Porta Nigra. E obrigado por terem assistido os vídeos até agora.